mas eu vou querer um bom dia igual vocês deram para ele. Vou tentar novamente. Um bom dia a todos. Aí, ó, tá vendo? Estou muito feliz em estar nessa manhã abençoada na casa Fraternidade João Batista. Eu me emocionei muito na chegada, porque ao chegar, parece que eu estou adentrando lá a Birigui, a Casa Espírita Companheiros da Luz. Casa essa onde nós desenvolvemos também há uns 10, 11 anos atividades de cirurgias espirituais, onde através dessas atividades deu origem a este livro e a esta obra, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Então, meu nome é Sérgio Xerxes, eu sou da cidade de Birigui, um pouco distante daqui. Infelizmente, não é tão perto, se fosse, estaria mais vezes no Rio de Janeiro, pois adoro essa cidade abençoada. Estou aqui desde a quinta passada, em palestras, realizando justamente o lançamento do livro. E hoje, durante a palestra, a gente vai buscar falar um pouco dessa obra, buscar falar do que são as curas espirituais, de qual é a nossa responsabilidade quando nós buscamos um tratamento. Então, todos nós que estamos aqui nesse momento, vendo as instruções, mas também buscando na espiritualidade o conforto para as nossas necessidades. Então, tenho certeza que será uma manhã abençoada, como já está sendo, pois ao chegar aqui já recebi o abraço e o carinho deste grupo encarnado e também do grupo desencarnado. E para a gente começar a conversar um pouquinho sobre a obra, o primeiro aspecto do livro, Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, é realizar uma junção entre medicina e espiritualidade. De que forma? Lá em Birigui, vocês vão perceber que aqueles que forem adquirir a obra, esse livro ele foi construído a 3 mãos. As minhas mãos, através da experiência da atividade das cirurgias espirituais como médium de cura, lá em Birigui, na Casa Espírita Companheiros da Luz. O Rafael Papa, que está conosco também nessa manhã, que fez a organização dos textos para a obra, e a Maria Fátima Ramos, que é médica e que acompanhou todos esses casos. Então, lá em Birigui, nós temos um grupo de médicos que acompanham o paciente desde a sua chegada e que, através dessa oportunidade, nós construímos essa obra. De que forma? Por exemplo, chegando a Birigui, nós temos a Maria Fátima Ramos, que coleta inicialmente os exames daquele que está buscando um tratamento espiritual, e hoje, em especial, nós vamos falar das cirurgias espirituais. Então, a pessoa chega, por exemplo, com um tumor no intestino. Então, ela leva os exames iniciais, nós coletamos esses exames, submetemos o paciente à cirurgia espiritual e, após o procedimento, 30 dias, o paciente refaz os exames e a doutora Maria Fátima Ramos, ela compara o antes e o depois do processo, demonstrando ali a intervenção dos espíritos em cada caso. Por exemplo, caso número 1, por que é uma junção de medicina e espiritualidade? Porque gera curiosidade aos profissionais da saúde. Por exemplo, o caso número 1 do livro é o caso de uma criança com 8 anos que ela tem uma dismetria, ou seja, uma diferença de uma perna a outra de 3 centímetros. E com a cirurgia material tradicional da terra marcada, 15 dias antes a mãe busca o tratamento espiritual. E essa criança é submetida à cirurgia. Faz-se o processo e quando ela retorna ao médico, o médico observa que ali não há mais a diferença de uma perna ou outra. Então gera a curiosidade. E o que é interessante? Que a forma como a Maria Fátima Ramos organizou os casos, então nós temos o relato da pessoa chegando, nós temos o relato médico do caso, ou seja, ela como profissional, ela vai colocar as probabilidades de cura ou de alívio na medicina terrena, e nós temos o relato do espírito. O que foi feito naquela cirurgia espiritual? E esta, em específico, dessa criança, o que o Dr. Ludwig, que é o médico alemão que coordena e dirige a nossa Casa Espírita Companheiros da Luz, diz que nesse caso, através do ectoplasma, eles construíram uma prótese, dando ali a correção
a toda a estrutura óssea. Então isso vai abrindo um campo de diálogo com a medicina, onde hoje eu já recebo profissionais da saúde na Casa Espírita Companheiros da Luz que vêm como curiosos. Sérgio, chegou um paciente fulano de tal que tinha um tumor e de repente esse tumor desapareceu. Eu quero entender o processo. Eu quero entender o que é essa energia, eu quero entender como é feito essas cirurgias espirituais. Então tudo isso traz, e graças a Deus, já temos colhido bons frutos diante ao trabalho. Um segundo aspecto da obra, do livro, é justamente um aspecto teórico, ou seja, para aqueles que gostam da temática, ou mesmo para trabalhadores de casa espírita, o livro Curas Espirituais ele vai trazer tudo sobre a mediunidade de cura que nós encontramos em Allan Kardec, o nosso codificador. Então nós reunimos e compilamos a Revista Espírita, a Gênese, o Livro dos Médiuns. Então aquele grupo que quer estudar, que quer compreender o pensamento da codificação sobre a mediunidade de cura, vocês vão encontrar isso no livro. O livro tem 416 páginas, 215 são teóricos, são baseados em Allan Kardec. Então isso traz segurança aos grupos que já desenvolvem essa tarefa e esse trabalho. Nós tivemos a grata satisfação, como o nosso irmão colocou, que o prefácio da obra foi feito por 2 médicos, um encarnado e um desencarnado. O encarnado é o Dr. Paulo César Frutuoso, que é um grande amigo, vai a Birigui, já foi várias vezes, acompanha o nosso trabalho também como pesquisador da medicina espiritual, da materialização dos espíritos, e nos presenteou na obra com o seu prefácio. O outro espírito é o espírito de Dr. Fritz. Se vocês observarem nos cinemas do Brasil, está passando um filme, o filme Predestinado, que conta a trajetória do médium José Pedro de Freitas, José Arigó, que através da sua mediunidade desenvolvia cirurgias espirituais com o espírito de Dr. Fritz. Alguém aqui já assistiu? Quem que assistiu, levanta a mão. Já tem alguns, que bom. Assistam, porque é um filme interessante, porque ele não vai focar só na fenomenologia, ele vai contar vários aspectos da nossa doutrina para a nossa compreensão. Para a gente iniciar o estudo dessa manhã abençoada, nós precisamos entender algumas coisas, porque falar de curas, nós precisamos entender de pensamento, nós precisamos entender de saúde, de doença, da nossa responsabilidade. Então, antes de iniciar, eu queria fazer uma pergunta a vocês, e aqueles que concordarem, levanta a mão, por favor. Quem aqui acredita, quem está aqui nesse momento, acredita que o nosso pensamento, que as nossas emoções, elas podem interferir no nosso corpo de forma positiva? Levanta a mão, por favor. Ótimo, olha, todo mundo. Agora, quem aqui acredita que o nosso pensamento, que as nossas emoções podem interferir de maneira negativa no nosso corpo? Levanta a mão, por favor. Excelente. Então, o que nós já iniciamos? Nós vamos iniciar a palestra entendendo que nós somos os construtores da saúde ou da doença. Porque se nós acreditamos que o meu pensamento e que as minhas emoções interferem no meu corpo de forma positiva ou negativa, eu sou o construtor, eu sou o responsável por tudo aquilo que se apresenta hoje na minha vida como forma de burilamento e de crescimento ao meu espírito. Porque a espiritualidade vem a nos explicar que todas as dores, que todas as enfermidades, elas vêm com um propósito de renovação, com um propósito de despertar das nossas consciências. E nós encontramos lá no livro Leis do Amor, através das mãos abençoadas de Chico Xavier e Valdo Vieira, fizeram esta pergunta a Emmanuel. E olha que pergunta interessante. Se a nossa mente invigilante, ela pode instalar doenças no organismo. E olhem a resposta de Emmanuel. A mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Percebam o poder que nós temos através das nossas ordens mentais
para a saúde ou para a doença. Então vocês vão perceber que hoje, falando das curas espirituais, nós vamos trazer a responsabilidade a nós, para quem de fato é responsável. Porque quando nós chegamos nessa casa espírita abençoada, Fraternidade João Batista, nós precisamos compreender que nós precisamos fazer parte do processo de cura para que ele aconteça, senão nada funciona. É aquela velha frase de Jesus: ajuda-te, que o céu te ajudará. Ou seja, eu preciso de um movimento no sentido da cura para a transformação e as reformulações necessárias do meu espírito ainda enfermo. E é nessa compreensão que a espiritualidade vem trazendo as mensagens para que possam nos libertar de amarras que nós mesmos constituímos através das existências. Por exemplo, eu fiz questão de logo na orelha do livro, aqueles que adquirirem a obra, vocês vão perceber que na orelha do livro tem uma frase de Dr. Ludwig que ele leva como bandeira no seu trabalho, dizendo que o espiritismo não está para curar corpos, mas sim para o despertar das consciências. Ou seja, tudo aquilo que a casa espírita, como essa casa nesta manhã, oferece como tratamento espiritual, são sementes que são lançadas a todos nós, mas que nós é que vamos adubar, mas que nós é que vamos ali colher os frutos ou não, diante das nossas transformações necessárias. E falando sobre a mediunidade de cura, aqueles que querem compreender um pouco mais sobre o que é um médium de cura, Allan Kardec, em 1861, no livro dos médiuns, ele vem nos falar sobre essa mediunidade, nos dizendo que a mediunidade curadora é uma faculdade que o homem tem de curar ou aliviar pela simples imposição das mãos, e aqui nós podemos falar dos passes, dos tratamentos espirituais, ou pela prece. Kardec define assim: então o médium de cura, aquele que tem essa capacidade, pela simples imposição das mãos, ou no momento que ele direciona o seu pensamento a alguém enfermo, ele tem capacidades de, através desses fluidos medicamentosos, modificar padrões energéticos, ou seja, modificar a estrutura perispiritual para que o corpo físico receba uma nova direção. Só que, Sérgio, aqui nós estamos falando de um livro, o Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita, que ele aborda um aspecto de junção entre o médium de cura e um espírito já desencarnado. No caso, aqui nós estamos falando do espírito de Dr. Ludwig, que é esse médico que nos acompanha. Allan Kardec também, como pesquisador, como curioso do fenômeno, ele faz essa pergunta aos espíritos. E olha que pergunta interessante. Ele pergunta assim: agiria com maior eficácia aquele que, tendo a força magnética, ou seja, aquele que é médium de cura, ele acreditasse na intervenção dos espíritos? Então, por exemplo, se o Sérgio, como médium de cura, ele acredita na intervenção dos espíritos, ele vai agir com maior eficácia? Olha a resposta dos espíritos, que linda. Faria coisas que consideraríeis milagres. Ou seja, para a medicina tradicional se apresentariam feitos que não teriam uma explicação lógica pela ciência atual, como são os casos desse livro abençoado que traz o aspecto de junção entre medicina e espiritualidade. Por exemplo, o caso número 5. Caso número 5, uma mulher com o desejo de ser mamãe, no período da pandemia, solicita um tratamento de cirurgia espiritual à distância, e através desse tratamento ela consegue engravidar. Então, pelo tempo da obra e da compilação, nós conseguimos trazer até a fotinha do bebê ao final do seu relato. E o que é interessante? A minha companheira, a minha esposa, ela é médica, ginecologista. Quando ela pega os exames, ela diz assim: Sérgio, o exame anterior, o útero anterior à cirurgia espiritual é totalmente diferente do útero posterior ao tratamento. Um tratamento à distância, demonstrando o nosso poder mental de conexão, o nosso envolvimento, entendendo, e a pandemia demonstrou muito isso, que nós não precisamos estar em uma ambientação religiosa para que eu possa, então, me conectar
com esse grupo de médicos, de espíritos que possam me auxiliar em todas as minhas necessidades. Outro aspecto da obra que nós fizemos, e que eu particularmente gosto muito, nós fizemos algumas perguntas ao espírito de Dr. Ludwig. Eu, particular, gosto porque a pergunta e resposta facilita a nossa compreensão. E a primeira pergunta que nós fizemos ao espírito de Dr. Ludwig é justamente o título dessa obra. Justamente o título. O que é cura espiritual? Porque se eu parar aqui e perguntar a vocês o que seria uma cura física, o que vocês poderiam dizer? Sérgio, eu comi, por exemplo, me alimentei e nesse alimento eu tive uma intoxicação. Então eu tomei uma medicação que atuou no meu físico, ou seja, no meu corpo físico. Ou eu de repente caí, me machuquei, passei uma pomada, tomei uma medicação que atuou no meu físico. Mas olhem a resposta que Dr. Ludwig nos explica sobre o que é uma cura espiritual. Ele inicia nos dizendo que a cura espiritual é aquela que modifica não apenas os efeitos, mas também as causas que estão na nossa intimidade. Vamos falar um pouquinho de efeito e causa para que a gente possa compreender isso mais profundamente. Por exemplo, se o Sérgio está passando por um processo de gastrite, por exemplo, então aquela azia, aquele mal-estar, eu como, não passo bem. Se eu buscar um médico da terra, o que o médico vai ofertar para o Sérgio? Uma medicação que possa tratar o meu corpo e que possa tratar essa gastrite. Mas os espíritos vêm nos explicar que tudo aquilo que se apresenta no corpo físico é um efeito, mas que todo efeito ele tem uma causa, olha só. Todo efeito ele tem uma causa. E é nesta causa que a espiritualidade coloca todos os seus esforços diante ao tratamento espiritual. É nesse padrão emocional, é nesse padrão daquilo que eu não falo, daquilo que eu guardo, daquilo que eu não expresso, que nós vamos acumulando mazelas e que o nosso corpo vai repercutindo. Então, por exemplo, enquanto o Sérgio ficar tomando só medicação para tratar o corpo e não corrigir a causa da gastrite, que possa estar relacionada ao nervosismo, ao estresse, à correria desenfreada que eu vivo, o que vai acontecer? Eu vou passar uma existência toda tomando medicação, como é essa imagem que eu trouxe para a gente entender. Olha que interessante a imagem. O Sérgio está ali dentro do barco, o barco está enchendo de água. O que eu estou fazendo? Estou jogando a água para fora, peguei um balde ali, estou jogando a água, que seria o meu tratamento, ou seja, eu estou trabalhando o efeito. Mas no barco, nós temos causas. Quais são as causas do barco? Os furos, os buraquinhos do barco. Então, enquanto o Sérgio não organizar, tapar esses furos, esses buracos, o que vai acontecer? Eu vou passar uma existência inteira jogando água para fora, só trabalhando o que é superficial. É esse o convite que a espiritualidade tem para nós, quando nós chegamos a uma casa abençoada como essa. É de uma introspecção, de um mergulho no entendimento do porquê que eu adoeci. O que a dor ela quer me trazer como mensagem e como mensageira que é? Na Índia, os indianos vêm nos falar que todas as dores e todas as enfermidades que se apresentam para nós, elas funcionam como despertadores ao nosso espírito adormecido. Em algum aspecto nós precisamos despertar. Por isso que o Evangelho, segundo o Espiritismo, tem um item, o item A paciência, ele inicia esse item dizendo assim: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Quem são os seus eleitos? Quem são? Somos nós. Todos nós somos eleitos, porque a dor vem como um processo de burilamento, até porque nós ainda vivemos em um planeta de provas e expiações, ou seja, um planeta de segunda categoria, onde a dor se faz necessária, porque se fosse tudo mil maravilhas, não teria progresso, pessoal. Então, às vezes, o Sérgio está trilhando a sua vida por um caminho tortuoso que vem a dor e me traz novamente ao caminho do meio, ao caminho reto. Para os espíritos, um planeta de provas e expiações é considerado como um grande hospital.
E quem está num hospital está o quê? Doente. Então todos nós, em menor ou maior grau, somos doentes da alma. E a reencarnação é a oportunidade para que hoje eu faça diferente o que anteriormente eu não consegui. Para que hoje eu trabalhe o que era negativo de forma positiva. Por isso que hoje, o dia de hoje se chama presente, pois realmente é. Eu posso hoje, com essa folha em branco, reescrever a minha história. Porque o Sérgio, ele está como Sérgio, eu não sou. Eu posso estar doente, mas não sou doente. Eu já tive outras encarnações, eu tenho uma história espiritual anterior, que essa história espiritual acaba por repercutir na forma como eu sou hoje, que acaba por repercutir naquilo que se apresenta hoje como forma de crescimento ao meu espírito ainda adormecido. Outra pergunta que nós fizemos ao espírito de Dr. Ludwig é justamente como ocorrem as doenças no nosso corpo. Nós estamos vivendo um momento onde nunca se ouviu falar tanto em depressão, em ansiedade, em transtornos mentais, em câncer. Até porque nós estamos vivendo o que os espíritos chamam de uma transição planetária. O que é uma transição planetária? Nós estamos iniciando um processo de saindo daquele mundo de segunda categoria de provas e expiações para adentrar ao mundo de terceira categoria, que é o mundo de regeneração. Mas o que nós precisamos compreender? Que não é o planeta que muda, são as consciências que o habitam, ou seja, todos nós. Todos nós. E os espíritos, Dr. Ludwig vem nos dizer que nesse período de transição, tudo aquilo que não está cicatrizado em nós, da história espiritual que nós trazemos, está sendo trazido à tona para o nosso enfrentamento, para a nossa condição de hoje, com um olhar mais apurado, com um olhar mais elevado, para que nós possamos tratar dessas mazelas. Então parece que tudo está revirado. Dr. Paulo Frutuoso, ele tem uma expressão que eu acho super interessante para que a gente possa entender esse momento. O que ele nos diz? Por exemplo, se o Sérgio mora em um prédio, no primeiro andar, e o Sérgio está mudando para o andar superior, para o segundo andar, o que acontece? Quando eu vou fazer a mudança, eu vou começar a encaixotar tudo, minha casa fica revirada de ponta cabeça. Então, por exemplo, se o Marcos vai me visitar hoje, o que ele vai encontrar na minha casa? Uma bagunça. Tudo revirado, tudo encaixotado, tudo fora de ordem. É esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos de mudança para um novo andar, para uma nova condição, onde parece que está tudo virado de ponta cabeça. Mas não está. Até porque nós temos Jesus no leme deste barco, nós temos Jesus neste indicativo do nosso futuro, e tudo aquilo que vem, embora o nosso olhar ainda não compreenda, está trazendo uma proposta de crescimento, até porque o nosso olhar ainda é embotado, o nosso olhar ainda não vê uma realidade de progresso diante de tudo aquilo que nos é apresentado. Então, quando nós perguntamos como ocorrem as doenças no corpo físico, o Dr. Ludwig inicia respondendo que o nosso corpo físico é uma extensão viva de tudo aquilo que nós pensamos e sentimos. Gente, isso é muito sério. Porque se o meu corpo é uma extensão viva daquilo que eu penso e sinto, eu deixo uma reflexão a vocês. Como nós estamos nos tratando? Então o Sérgio não precisa ser médium, vidente, para que eu possa observar como eu estarei daqui, por exemplo, a 40 anos. De como eu estarei em uma encarnação futura. Basta que eu observe hoje como eu me trato, eu já terei essa projeção. Por isso que tem uma frase na doutrina espírita que todo mundo conhece: o plantio é livre, mas a colheita obrigatória. Ou seja, o plantio que eu fizer hoje, futuramente eu vou colher, e isso também se dá no aspecto da saúde ou da doença. E tem um filósofo romano antigo, também, que é outra frase que todos nós conhecemos, que ele vem nos dizer: uma mente sã, um corpo são. Ou seja, se o Sérgio tem uma mente saudável, automaticamente eu terei um corpo físico saudável. Se o Sérgio tem uma mente enferma, automaticamente eu terei um corpo físico enfermo. Então percebam como todo movimento, ele parte de nós.
ele se inicia através da nossa modificação, do nosso processo de transformação. Por isso que no livro, e eu fiz questão de trazer um trechinho desse livro abençoado, é livro de cabeceira, o livro Pão Nosso, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, tem uma mensagem que Emmanuel, ele atribui o capítulo se chama Socorre a Ti Mesmo. E ele começa esse capítulo dizendo assim: teus órgãos são vivos e educáveis. Se meus órgãos são vivos e educáveis, quem que educa? Somos nós. Nós educamos. Então, se os órgãos são vivos e educáveis, o Sérgio tem condição, através das suas ordens mentais, de trabalhar um órgão que está enfermo ou de uma célula que está se multiplicando de forma desordenada para que ela se torne saudável. Tudo está em nós. Por isso que hoje a própria medicina avança no entendimento além do corpo físico. Hoje a própria cardiologia já identifica que os processos de estresse acabam por interferir de maneira negativa no nosso coração, como um sentimento, por exemplo, de gratidão acaba por interferir de forma positiva no nosso processo cardíaco. Então, pouco a pouco, a medicina, através dessa junção entre medicina e espiritualidade, vai observando como o nosso fator emocional ele interfere no nosso corpo físico. E olha que interessante o texto. Emmanuel continua e ele vai nos falar daquela imagem que eu trouxe a vocês do barco. Olha que interessante. Sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida transitória. Ou seja, enquanto o Sérgio não trabalhar as causas, o efeito ele vai continuar se apresentando da mesma forma. E ninguém aqui está dizendo para que vocês deixem o médico da terra ou deixem a medicação, até porque são questões médicas diferentes, é junção e não competição. O médico da terra, ele vai tratar daquilo que ele estudou, daquilo que ele observa, que é o que está visível na luz, ou seja, o nosso corpo físico, que é o único corpo ainda identificado pela ciência médica atual. A espiritualidade vai tratar de corpos mais sutis, que são corpos onde se originam as doenças, para que depois o corpo físico receba essa impressão. Allan Kardec, na Gênese, vem nos dizer que o nosso perispírito, que é onde são originados as doenças, ele funciona como uma máquina fotográfica que está registrando diariamente tudo aquilo que o Sérgio pensa, tudo aquilo que o Sérgio sente, todas as ações, as reações, para que, hora ou outra, como o Dr. Paulo César Frutuoso nos diz, o corpo físico vai funcionar como um aspirador, vai colocar para fora todas as mazelas constituídas através da minha mente e através das minhas emoções. Então, pessoal, todos os casos que nós apresentamos no livro, todos os processos que, por exemplo, as pessoas aqui hoje estão passando no tratamento espiritual e estão recebendo o alívio ou a cura, qual que é o propósito disso? Será que é só curar corpo? Será que a espiritualidade vem até essa casa abençoada, como aqui está já nos tratando, apenas para curar corpos? Eles vêm para que nós possamos também, nesse processo de renovação, nos colocar nessa disposição de entendimento. Então, todo alívio, todas as curas, ela tem por objetivo principal despertar o enfermo para as realidades espirituais. Por isso que o Cristo, a sua época, se nós retornarmos aí à época do Evangelho, o que nós vamos encontrar quando Jesus curava ou aliviava alguém? Jesus não dizia assim: olha, fui eu que te curei. Você veio me buscar, fui eu que te curei. O que Jesus dizia? A tua fé te curou, a tua fé te salvou. E o que é fé? Senão uma vontade tamanha que mobilize as minhas células, que mobilize o meu corpo para que os espíritos possam nos auxiliar. E aqui nós possamos nos reportar a mulher hemorroíça à época de Jesus, quando em meio àquela multidão, ela vê Jesus passando e ela se aproxima e toca as suas vestes, e Jesus para e diz assim: alguém me tocou,
E os discípulos disseram: mas mestre, olha a quantidade de pessoa que tem aqui, é claro que alguém vai lhe tocar. E ele diz: não, alguém me tocou em tamanha vontade que de mim saiu virtudes. Ou seja, nós também podemos hoje tocar as vestes de Jesus, através da nossa vontade, através da nossa abertura, para que todos esses espíritos, através dessas falanges médicas, possam nos auxiliar de dentro para fora, não só como forma superficial. E Jesus, como médico das almas, como o maior médico já conhecido, com esse olhar além do corpo físico à sua época, quando também curava, quando também aliviava, ele trazia uma mensagem que eu acho uma das mais belas, dizendo: vá agora e não peques mais, para que não te suceda o pior. Ou seja, Sérgio, eu estou lhe aliviando, eu estou lhe curando, agora vai, mas modifica as causas que o fizeram adoecer, para que a dor não retorne, lhe convidando novamente a profundas reflexões. Porque os Espíritos vêm nos dizer que quanto maior é a dor, maior é a oportunidade e o convite a profundas reflexões, ao entendimento, ao mergulho que eu necessito para essa compreensão e para esse entendimento. E aqui, olha que interessante, são alguns casos que se apresentam lá em Birigui, porque todo o trabalho espiritual hoje desenvolvido, ele não tem cortes físicos. O processo é totalmente fluídico, através dos passes, através de todo o envolvimento e ectoplasmia. Mas, em alguns casos, devido à fé, devido a essa vontade, se apresentam até no corpo cicatrizes e também desmaterialização de nódulos, de tumores, entre outros materiais, como aqui no livro. Nós temos tumores que desaparecem, nós temos tumores que regridem, nós temos processo de hérnia de disco, onde os médicos observam o disco e parece que é um disco novo que foi trocado. Então, são várias questões que acontecem através da ectoplasmia. Eu trouxe alguma dessas imagens. Olha que interessante. Essa primeira imagem aqui, essa cicatriz, ela não existia antes a cirurgia espiritual. E não foi feito nenhuma incisão física, apenas um processo de passe magnético, de ali envolvimento com o médico espiritual. Porque antes, se vocês assistirem o filme Predestinado, o que vocês vão observar? Que à época, José Pedro de Freitas, José Arigó, ele cortava, ele extirpava, ele apresentava ali nódulos, tumores, porque naquela época se fazia necessário despertar a ciência para os processos. Hoje, todos os mecanismos, e como tudo avança também, a espiritualidade trabalha de uma forma fluídica. E eu posso perguntar a vocês, o que é mais fenômeno hoje? O Sérgio adentrar a uma sala de tratamento e com um bisturi cortar, extirpar um nódulo e um tumor, ou o Sérgio, através dos passes magnéticos, desmaterializar uma estrutura que está interna, sem o toque, sem a intervenção? Então, tudo avança, tudo traz uma nova compreensão e um novo olhar. É claro que ainda existem tratamentos com incisões. Eu respeito, mas em nossa casa, Espírita Companheiros da Luz, o processo se dá de forma fluídica, ou seja, sem a necessidade. Até porque o Sérgio não é médico. E se eu cortar alguém, eu posso ser caracterizado como exercício ilegal de medicina. Então a gente tem que ter esse olhar e esse cuidado para com as pessoas. Aqui ao meio nós temos uma vestimenta de um paciente que após a intervenção ela apresenta como se fosse uma relação sanguinolenta que 5, 10 minutinhos após desapareceu. A última imagem eu não sei se vocês vão conseguir visualizar daí. Nós temos aqui o paciente, aqui ele tem um marca-passo nessa cicatriz e aqui acima, não sei se todos vão conseguir ver, após a cirurgia espiritual se apresentou uma cicatriz e pontos que eu mando para amigos médicos e eles observam que a sutura há pontos. E o interessante, esse caso, o paciente chega com um processo de desequilíbrio cardíaco onde a função dele se apresentava em apenas 30%. E ele passa pelo processo e ali se apresenta. Quando ele volta no cardiologista, o cardiologista queria nos processar, a Casa Espírita e os médiuns, porque pediu a ele que ele não operasse e ali acreditava que havia sido realizada uma incisão. E ele explica ao profissional e o profissional volta, vai à Casa Espírita Companheiros da Luz para conhecer o trabalho, para entender. Olha só que oportunidade de junção.
Hoje nós temos, eu vou contar um caso para vocês de um médico lá de Birigui, muito interessante. Em Birigui nós temos um profissional da saúde, ele sempre foi muito cético, não acreditando no trabalho das cirurgias espirituais, do tratamento espiritual. Então um dia ele me ligou, a hora que eu atendi ele já disse assim: Sérgio, eu vou lhe fazer um pedido, mas eu já quero lhe dizer que eu sou totalmente avesso ao que você faz, ao trabalho. Mas eu tenho recebido aqui pacientes que chegam com tumores que regrediram, pacientes que chegam com tumores que desaparecem, modificações físicas que se apresentam, e eu queria compreender esse processo. Olha que interessante, um médico cético que não acreditava em nada. Eu falei: tudo bem, meu irmão, venha à Casa Espírita. Nosso tratamento ocorre em Birigui em todo o primeiro domingo do mês. Quando ele chega à Casa Espírita, ele chegou bem reservado, bem ali, só observando realmente. E os espíritos, pessoal, adoram. Até porque vai trazer para a sala, vai interagir, eles conversam, deixam perguntar. Então, é muito interessante essa dinâmica e essa interação. E ele ficou conosco no trabalho até o final. Ele ia ficar só um período, porque é intensivista de UTI, ele teria que ir ao hospital, mas ele falou: eu vou ficar até o final. E o Dr. Ludwig convidou ele até para fazer passe magnético, essa transfusão através do pensamento, para que ele entendesse como ocorria o processo. Ok. Terminou o trabalho, nós fomos embora. Quando foi à noite, por volta de 22 horas, eu recebo a ligação dele. E quando eu atendo, ele estava emocionado e me pedia desculpa pelo horário, mas que ele precisava relatar algo. Ele disse que voltando para sua casa, quando ele chega em casa, um médico cético, que não acreditava em nada, o seu filho estava passando mal. Uma criança passando mal, com febre, náusea e diarreia. E ele chegou, o filho dele lá passando mal, ele falou assim: deixa eu ver aqui, na alopatia, ele como médico tinha acesso, o que eu posso ofertar para a criança para que possa tratar. Só que quando ele vai pegar uma medicação, ele falou que o pensamento dele foi na Casa Espírita, e ele se lembrou de toda a manhã que ele passou lá. E ele falou assim: quer saber de uma coisa? Eu vou testar esses passes aí, para ver. E falou que chamou o filho dele, colocou ele sentadinho, se aproximou, e como pai, através da sua vontade, através do seu pensamento, da sua transfusão de energia, que é um passe, até porque o passe dispensa gesticulação, porque tudo é através do pensamento, senão uma pessoa que não tem os membros superiores não poderia aplicar passe. Então tudo é através do pensamento. E ele fez um Pai Nosso, mas com aquela tamanha vontade em auxiliar o filho. E quando ele termina o processo, o filho se vira para ele e diz assim: papai, toda aquela sensação ruim passou. Eu estou aqui muito bem. E ele diz: Sérgio, eu fui medir a febre do meu filho, a febre tinha normalizado. Olha só que interessante, um médico cético que não acreditava, hoje está lá, devorando livros sobre medicina espiritual, buscando conhecimento, esse elo, e me liga e diz assim: Sérgio, hoje eu entro na UTI de uma forma totalmente diferente. Hoje eu atendo os pacientes de uma forma totalmente diferente. Então imaginemos um momento onde essa consciência da espiritualidade ela vai se alargar. E nós chegaremos em um consultório médico onde o profissional vai nos observar não só como um corpo, mas por essas estruturas mais sutis que se entrelaçam e que apresentam no nosso físico tudo aquilo que é construído na nossa mente e nas nossas emoções. Então nós acreditamos que a medicina do futuro ela será essa combinação do conhecimento científico atual com o conhecimento científico espiritual. Se nós observarmos do ano 2000 a 2022, nós tivemos um salto tecnológico gigantesco. Hoje nós temos equipamentos que nos verificam em microcélulas cancerígenas. Mas aí eu pergunto a vocês, se tudo avançou tanto, se nós temos uma tecnologia tão avançada, por que nós continuamos a adoecer? Não era para estar tudo muito melhor se nós temos uma tecnologia avançada? Porque nós estamos ainda olhando apenas para os efeitos, sem as correções das causas. Estamos olhando aquilo que está apenas naquela casquinha superficial, que é o nosso corpo físico. E Allan Kardec, a sua época, novembro de 1866, quando ele vem falar sobre a mediunidade curadora na Revista Espírita, ele fala sobre esse momento há mais de 150 anos. Ele inicia dizendo: a mediunidade curadora não vem suplantar a medicina e os médicos, ou seja,
vem para unir, vem como junção. E nos diz no artigo que o elemento espiritual que a ciência ainda desconhece, ou seja, o perispírito, quando for descoberto, abrirá novos horizontes e teremos muito mais êxito do que o momento atual. Então, conforme a tecnologia avança, conforme ela vai ficando mais sutil, hoje nós temos aí terapias complementares médicas, por exemplo, no SUS, o SUS contempla 29 terapias complementares. Reiki, acupuntura, entre outras, que tratam justamente essas questões emocionais. Então, conforme o nosso progresso, a sutileza dos equipamentos, hora ou outra, os profissionais identificarão a estrutura perispiritual. E aí sim, nós teremos aí um grande avanço diante da ciência e diante dessa oportunidade. Eu vou transmitir agora a vocês um depoimento de uma irmã de São José do Rio Preto que passou pelo atendimento da cirurgia espiritual e que ela relata o seu caso. É um depoimento emocionante, eu queria que vocês prestassem atenção na história, porque ela traz muita emoção na sua fala, ela conta o que ela vivenciou e o seu caso está no nosso livro também. Por favor, meu irmão. Eu me casei em junho de 2012, mas antes de me casar, eu já vivia com o meu marido há mais de 3 anos. E embora não usasse nenhum tipo de método contraceptivo, eu não engravidava. E meses antes de me casar, eu descobri que eu tinha endometriose profunda grau 4. Tinha também comprometimentos com miomas, leiomiomas, comprometendo os ligamentos uterossacros. Além disso, também o útero retrovertido. A soma disso tudo, segundo os médicos, era que seria muito difícil de eu engravidar. E, de fato, nada acontecia. O médico pediu para que eu fizesse uma cirurgia. Foram 3 médicos me operando e um deles veio de São Paulo, especialista em endometriose, para fazer essa cirurgia. Foram 5 horas de operação. E eu me lembro que na sala de espera, o meu marido e a minha mãe estavam apavorados, porque eu tinha entrado para a sala de cirurgia e nada acontecia. Antes de fazer a cirurgia, eu fiz uma cirurgia espiritual. Eu tinha feito um exame de histerosalpingografia, que é para visualizar como está a sua trompa, e a minha trompa direita estava comprometida. Então, antes de fazer a cirurgia, eu tive que assinar um termo, tendo ciência de que talvez ele teria que retirar a minha trompa direita e também o meu útero. Iria depender de como estava a situação quando ele fosse ver dentro de mim. Eu fiz uma laparoscopia, mas os focos de doença eram tão grandes que precisou fazer um corte para poder tirar os focos da doença. Só que, para minha surpresa, depois que eu saí da cirurgia, o médico me deu os parabéns, porque não precisou retirar nada. Todo o meu aparelho reprodutor foi mantido, tanto a trompa direita quanto a esquerda, quanto os meus ovários. Então, eu fiquei muito feliz, porque era a minha chance de ser mãe. Ele me deu 6 meses para cicatrização de toda a cirurgia e mais 6 meses para engravidar. Ele me disse que eu tinha que correr contra o tempo, por conta da minha idade também. E eu precisava engravidar dentro desses 6 meses, senão eu teria que fazer uma inseminação artificial. Então, foi uma tentativa, uma corrida para tentar ser mãe logo, mas nada aconteceu. E passaram-se 6 anos. 6 anos depois da cirurgia e eu não consegui engravidar. E foi então que eu comecei a trabalhar numa associação de divulgação da doutrina espírita e como profissional eu fui fazer uma matéria a respeito das cirurgias espirituais junto ao Dr. Fritz e ao Dr. Ludwig. E eu fui só para trabalhar. Mas eu entrei dentro da sala de cirurgia
para poder gravar e também observar tudo o que estava acontecendo. E naquele momento eu senti vontade. Eu pedi se eu poderia passar por aquela cirurgia. E eles me colocaram, me deitaram na maca e o Dr. Ludwig se aproximou de mim e me perguntou simplesmente o que eu estava buscando ali. Eu disse para ele a cura, só isso. Ele não me conhecia, não sabia de nada do que eu estava falando. E ele imediatamente, quando eu disse para ele que eu queria a cura, ele colocou a mão no meu ventre e fez movimentos como se estivesse me operando. Isso foi em 31 de janeiro de 2018. No dia 4 de fevereiro de 2018 eu estava grávida. Eu ainda não sabia. Achei que estava sentindo cólicas, estava sentindo dores por conta da menstruação, mas eu já estava grávida. No dia 22 de fevereiro eu descobri. Mas eu não podia ficar sem menstruar porque eu queria engravidar, mas se eu menstruasse significava a doença, porque a endometriose não tem cura. Então eu tinha medo. E naquele ano eu disse que se eu não engravidasse, eu iria parar de menstruar e desistir. Mas eu acho que tem um fator muito importante, que é o acreditar, a fé. O fato de eu estar ali com todo o meu coração, com toda a minha vontade de querer ser mãe, ajudou muito, porque eu sempre tive vontade de ser mãe e quem me conhece sabe disso. Eu descrevia o meu filho. Eu falava as suas características físicas, eu descrevia a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, os cachos que ele teria iguais aos meus. E quando o meu filho nasceu e aquilo se concretizou e que eu vi nele tudo aquilo que eu tinha enxergado antes, era quase que inacreditável saber que o João estava comigo. E até hoje eu agradeço muito, muito a essa cirurgia, a todo o trabalho que foi feito em volta da espiritualidade, a minha fé, tudo isso junto me tornou mãe. Abra o alas pro abra o alas pro. Eu sabia que eu ia ser mãe. Eu não tinha noção de que forma Deus ia me fazer mãe. De um jeito ou de outro. Belíssimo, né? O relato da Luciana. Eu estive em São José do Rio Preto há umas 3 semanas e vi o João, ele está grandinho, lindo, 4, 5 aninhos. O caso da Luciana, ele está também no nosso livro, entre outros, que vocês também conseguem acompanhar os depoimentos. Todos os casos têm um depoimento em vídeo, para que as pessoas possam visualizar a emoção da pessoa que relata naquele momento. Aqui eu quero deixar a divulgação para vocês que gostam da temática, que queiram estudar a temática, através do meu YouTube, se vocês digitarem no YouTube Sérgio Scherce, vocês vão encontrar um programa semanal sobre as curas espirituais, que eu, Rafael Papa, desenvolvemos às segundas-feiras às 21 horas. Terça-feira eu tenho um outro programa também sobre medicina espiritual, às 22 horas, e no canal do YouTube vocês têm acesso a esses depoimentos, o da Luciana, entre outros, e também tem um momento com o Dr. Ludwig. Nós fizemos algumas perguntas ao Espírito e ele respondeu, e os vídeos estão lá de forma gratuita, além dos programas. Nós já estamos no programa número 76, então tem vasto material sobre curas espirituais para estudo. Aqui estão também minhas redes sociais, que a gente posta sempre sobre esses programas, posta as viagens que nós fazemos por todo o Brasil com a atividade das cirurgias espirituais. O meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida e queira solicitar, eu
com o maior prazer eu respondo. E aqui ao lado nós temos a nossa Casa Espírita Companheiros da Luz, que é na cidade de Birigui, e através do nosso site, às vezes alguém que está acamado, alguém que necessita, está em outro estado, em outro país e precisa do atendimento das cirurgias espirituais, pode entrar no site, conhecer a nossa casa e também solicitar o atendimento através das cirurgias espirituais. Eu quero aqui imensamente agradecer a essa casa pelo convite, a Vânia, o Roberto, que fizeram aí a ponte, que graças a Deus estou muito feliz pelo envolvimento, por sentirmos aqui a espiritualidade amiga nos auxiliando, nos amparando. Agradecer a vocês por estarem nessa manhã abençoada conosco, buscando a instrução e estudo, pois Jesus, ele coloca e nos instrui que, através da verdade, nós nos libertamos de amarras que nós mesmos constituímos através das existências. O livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita está ali, logo à frente, à venda. Toda a renda dessa obra é destinada à Casa Espírita Companheiros da Luz. Eu, Rafael Papa, logo após a palestra, estaremos aqui autografando a obra para aqueles que quiserem adquirir, conhecer um pouco mais do trabalho, estudar sobre a mediunidade de cura. O livro vai ficar durante todo o trabalho ali disponível para aqueles que queiram conhecer. Mais uma vez, nosso sentimento de gratidão. Muito obrigado a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine sempre. Muito obrigado.